tarde, ô Sessão Corujão, minhas corujas, bem-vindos, bem-vindas à minha casa. Muito bom saber contar aí com a sua presença, com a sua participação. Exatamente. Primeiro, levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Isso não vai custar nadinha para você. Talvez aqui o que estou explicando, comentando aí, compartilhando ideias, assuntos pertinentes ligados ao seu direito, talvez não seja o seu problema aí. Talvez não seja o seu problema com a sua amásia. Talvez não seja o seu problema aí com seu namorado, com seu ex. Exatamente. Talvez não seja o seu problema. Você está aí enrustido. Talvez não seja isso o seu problema. Mas aqui estamos passando o direito à informação. Mantenha-se atualizado. Vamos fazer esse atualiza. Esse F5. Atualiza aí o seu QI. Exatamente. Aqui você tem direito à informação. Ouça essa voz agora ensurdecer, enlouquecer agora o seu escutador aí. Exatamente o direito administrativo. Cara, vamos somar. Vamos agora multiplicar e acrescentar. E fazer amigos, fazer amizade. Exatamente, nobres senhores. Você está lembrando? Você já tomou aquele remédio? Aquele remédio esqueci? Nossa, esqueci. É bom para a memória, refrescar, extravasar, tirar todas as tensões. Quando você toma o seu remédio certinho. Parceria pública-privada. As concessões de serviço público de natureza especial com objetivo de prestação de serviços públicos de forma menos, eu diria, exagerada que o normal. Podendo admitir que o fornecimento de bens ou serviços ou execução de obras. Esses contratos se caracterizam pela existência de contraprestação pecuniária do ente estatal e de compartilhamento dos riscos da atividade executada, fica sujeito ao que a lei e a aplicação da referida 8.987 de 95, no silêncio da lei específica. As espécies de parceria. A concessão patrocinada pode ser paga pelos usuários. Há uma contraprestação do poder público ao parceiro privado. Com a contraprestação, se admite que seja feita uma cobrança de tarifa mais módica aos usuários, sendo que isso enseja uma redução no valor do lucro da contratada. A contraprestação do poder público não pode ultrapassar 70%, salvo estabelecido pela lei, pelo artigo 10, parágrafo 2º da lei 11.079 de 2004. A concessão da administração pública fica responsável pelo pagamento das tarifas, uma vez que ostenta o que é a qualidade de usuário do serviço, prestado de forma direta ou indireta, mesmo que envolva a execução de obras públicas ou de fornecimentos de bens. Entretanto, o prazo de vigência do contrato compatível com a amortização dos investimentos realizados não podem ser celebrados contrato de parceria privado por tempo inferior a 5, nem superior a 35 anos, inclusive eventual prorrogação que se faça necessária. A previsão de todas as penalidades que poderão ser aplicadas à administração pública e ao parceiro privado em caso de inadimplemento contratual, fixado sempre o respeito ao princípio da proporcionalidade em relação à gravidade da falta cometida e às obrigações assumidas. A repartição de risco entre as partes, inclusive os referentes caso fortuito, força maior, fato do príncipe e além, por exemplo, a econômica extraordinária, entre as formas
de atualização de valores, estabelecendo esse índice de reajuste para manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato diante o quê? De corrosão inflacionária, entretanto, da moeda. Entre esses contratos de parceria, deve ser celebrado no valor de 10 milhões de reais, não sendo admitido contratações de valor mais baixo. A lei prevê o compartilhamento de risco, ensejando o que? A responsabilidade solidária da administração pública é decorrente desses danos. Entretanto, em contrapartida, serão compartilhados os ganhos decorrentes da redução dos riscos de créditos de financiamento firmado pelo parceiro privado. A administração pública não vai dispor de recursos financeiros para custeio integral de empreendimentos contratados, cabendo o que? Ao parceiro privado efetivar os investimentos necessários à prestação do serviço e eventual execução da obra. Esta garantia também do parceiro público, como regra, pode ser definida em valor não superior a 5% ao acordo e poderá ser prestada a critério do contratado particular mediante pagamento em dinheiro, por meio do seguro garantia, fiança bancária ou por títulos da dívida pública. O rol exemplificativo, desde que observadas as disposições constitucionais, o contrato pode prever a prestação de garantia por meio de vinculação de receitas decorrente do pagamento de tributo para salvaguardar os direitos do particular contratado. Entretanto, as diretrizes da Lei 11.079 de 2004, a eficiência no cumprimento de missões de Estado, assim como o emprego dos recursos da sociedade, devendo ser executado no serviço público, transferido de forma a satisfazer as necessidades coletivas, respeitando o que? Aos interesses e direitos dos destinatários do serviço e dos entes privados incumbidos da sua execução. O procedimento licitatório, abertura do certame, como ocorre em todos os contratos de concessões de serviço público, as PPPs devem ser precedidas de licitação na modalidade de concorrência. Contudo, o procedimento licitatório deve observar regras. Deve haver o que? Autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo técnico que demonstre a conveniência e a oportunidade da contratação. Entremente-se, os instrumentos convocatórios definem que o julgamento pode ser procedido em etapa de qualificação de propostas técnicas, desclassificando-se aos licitantes que não alcancem a pontuação mínima ou menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado. A melhor proposta em razão da combinação de critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado com a melhor técnica. O menor valor de contraprestação a ser paga pela administração pública. A melhor proposta em razão do menor valor da contraprestação com de melhor técnica. Entretanto, dentro do procedimento da concorrência, após a apresentação dos envelopes lacrados, os lances em viva voz serão sempre oferecidos na ordem inversa da classificação das propostas escritas, sendo vedado o edital limitar a quantidade de lances, e o edital pode restringir a apresentação de lances em viva voz aos licitantes, cuja proposta escrita for no máximo 20% maior que o valor da melhor proposta. Poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento. Poderá prever o que a possibilidade de saneamento de falhas, de complementação de insuficiência ou ainda da correção de caráter formal no curso do procedimento, desde que o licitante possa satisfazer as exigências dentro do prazo fixado no instrumento convocatório. A sociedade de propósito específico, a parceria público-privado deve ser gerido por uma sociedade de propósito específico, o qual deve ter sido criado previamente a celebração do contrato, ficando responsável, além da gestão, pela implantação da parceria. Pode ser companhia, inclusive de capital aberto, com a negociação de valores mobiliários em mercado de ações, e deverá ser instituída depois de realizada a licitação,
e antes da celebração do contrato de concessão especial, criado então pelo ente público e pelo parceiro privado com a finalidade de implantar, gerir a contratação. Deverá obedecer os padrões de governança corporativa e adotar contabilidades e demonstrações financeiras padronizadas conforme definido o regulamento. Os órgãos gestor é instituído com competência para definir os serviços prioritários para a execução no regime de parceria público-privado, que vai disciplinar os procedimentos para esses tipos de celebrações de contrato, autorizar a abertura da licitação e aprovar seu edital, assim como apreciar relatórios de execuções de contrato. O Fundo Garantidor dos contratos firmados no âmbito federal, a União e seus fundos especiais, suas autarquias, e suas fundações públicas, suas empresas estatais, ficam autorizados a participar no limite global de 6 bilhões de reais. Os limites e a celebração de PPS, a soma das despesas de caráter continuado derivados do conjunto das parcerias já contratadas, não deve exceder no mínimo de 1% da receita corrente do exercício, e as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 anos subsequentes não poderão exercer 1% da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios, de acordo com o artigo 22 da Lei 11.079 de 2004. Um A de abraço, um F de fortalecimento. Bem-vindos à minha casa. Talvez não seja o seu caso, mas esteja aí com toda a afinidade, com toda a alegria, com todo o prazer, com todo o respeito, com toda a honra. Bem-vindos à minha casa. Receba aí o meu carinho, a minha energia, o meu calor humano, também espiritual. Um beijo no coração.